Olá. Bom, no último vídeo que nós fizemos essa questão de teste, mas eu, sinceramente, não gostei muito, porque ele está excluindo os dados de produção, tá? Então, no lugar de fazer isso, vamos criar uma classe onde a gente possa configurar qual é o nosso diretório, e aí toda vez que a gente for rodar o teste, a gente aponta para um outro diretório, tá? No lugar de ficar fixo aqui o caminho, ok? Então, vamos pedir para o ChatGPT criar essa classe para nós, e vamos entender como que funciona. Então, criar uma classe para encapsular as configurações do caminho do arquivo. Vamos ver o que ele faz. Ele está alterando o anterior, eu não quero que ele faça isso. Bom, aqui ele criou uma classe. Ok, class configuration, teste de criação, config caminho arquivo. Ok, muito bem. Bom, vamos lá. Vamos copiar isso daqui. Ele ainda não está muito bem organizado conforme a gente está, né? Então, ele criou uma classe. Nessa classe, ele criou aqui uma propriedade chamada caminho do arquivo, onde, quando é teste, ele aponta para um arquivo chamado dados teste. Quando não é, ele aponta para o dados. Ok? Aqui, ele está inicializando a classe, com parâmetro por padrão falso. Ok. Testar, verificar a estrutura de dados. Agora, verificar a estrutura de dados. Se você reparar aqui, logo de cara, ele cria a classe com tipo true. E aí, com isso, ele entende que tem que pegar a estrutura lá do teste. Então, legal. Então, vamos fazer isso. Vamos só copiar esse trechinho aqui. Só que ele está criando isso daqui, acho que numa linguagem um pouquinho diferente, né? Você percebeu que não deu certo. Então, vamos reclamar com ele. Vamos chegar aqui e vamos falar assim, olha, essa estrutura de classe não deu certo no VBA do Excel. Muito bem. Então, as classes precisam ser definidas separadamente. Se fosse uma outra linguagem, tudo bem, né? Mas aqui ele está me dizendo que não, que eu tenho que fazer diferente, tá? Então, no editor de VBA, vai inserir módulo classe, nomeie o módulo de classe como CLS configuração de dados, substitua o código abaixo. Então, vamos fazer isso. Vou botar Ctrl C aqui. Ele está me dizendo para vir aqui, inserir módulo de classe. Para você mudar o nome, você pode apertar o F4. Ele abre a classe, as propriedades da classe. Aí você muda aqui o nome da classe. Pronto, já está mudado. Vamos copiar aqui. Vamos ver o que ele está fazendo. Aqui criou uma propriedade. Então vamos por partes. Primeira coisa, ele não adicionou o option explicit. Eu gosto do option explicit, já tinha explicado antes. isTest. Então, isso daqui é uma variável privada. Variável privada significa que somente a classe tem acesso. E isso é característico de programação orientada a objeto. Então, você cria uma variável privada e depois você cria métodos para acessar essa variável privada. Tá? Aqui ele criou uma propriedade pública chamada caminho arquivo. E se você reparar, essa propriedade só tem get. Get significa pegar. Não tem o let. Quer dizer o quê? O let é para você poder gravar essa propriedade. A gente poderia fazer isso. Aqui ele está protegendo o código para dizer, olha, não é qualquer um que pode dizer onde que está o caminho do arquivo. Tá? Além disso, ele já está verificando o teste. E ele está verificando, olha, se for teste,
pega o nome do arquivo dados teste. Eu não quero fazer isso, eu quero pegar e falar para ele, se for teste, o diretório, vamos chamar aqui de diretório. Aliás, como esse daqui é o modo preguiça, né? Então vamos pedir para o ChatGPT fazer isso. Vamos lá, ChatGPT, ok. Ótimo, só que no lugar de criar o caminho de arquivo para retornar o nome da planilha, e ele retorne somente o diretório base do sistema, sendo que quando for teste, tem que ser o subdiretório teste. Pronto, então eu estou pedindo para ele, olha, não quero que você crie uma propriedade que chame caminho, certo? Eu quero que ele refaça essa classe para que pegue o... Vamos ver se ele insiste em fazer aqui do lado. Então, deixa eu ver se tem como parar isso. Bom, ele criou aqui, a gente copia, não faz mal. Então, repara só, ele criou aqui o diretório base, tá vendo? Ok, então vamos copiar isso daqui. Pra cá. Então, agora nós temos a função diretório base. Perfeito. E o inicializar é a mesma coisa. Tá? Aí, agora, a nossa função que testa é essa daqui. Então, vamos copiar a nossa função que testa. Ok. Provavelmente só o início que vai mudar. Vamos vir até aqui. E vamos aqui na nossa função que testa. Excluímos essa brincadeirinha aqui. E acho que fomos até aqui. Ok. Aqui ele fez alguma coisa estranha. Vamos ver por que ele não está funcionando. E isso daqui a gente não precisa. Bom, provavelmente aqui é o código errado que ele disse justamente que estava errado, né? Então a gente tem que ver aqui como que ele faz. Ele faz aqui, tá vendo? Din config as new CLS configuração de dados. O que é esse CLS configuração de dados? É exatamente o nome do arquivo que nós demos aqui na classe. Então, CLS configuração dados. Por que tem esse true aqui? O que significa esse true? Aqui ele não permite isso fazer aqui, tá? Aqui tem que fazer um pouquinho diferente. Deixa eu ver só se ele fez. Aqui ele fez, muito bem. Vamos entrar aqui, ó. Lamentavelmente, Então, o que ele fez? Ele criou uma função chamada inicializar, onde ele passa esse parâmetro, tá? Então, vamos lá no nosso modo teste. E é isso aqui que ele está fazendo. Config, que é isso aqui, inicializar isTest. Sendo que esse isTest é uma variável, tá? Vamos entrar de novo aqui. Agora a função verificar, criar estrutura de dados, que está aqui, ele tem um parâmetro. Então está começando a ficar interessante. Então, verificar, criar estrutura de dados tem um parâmetro chamado isTest, que por padrão é falso. Eu não faria assim. Por quê? Porque o verificar, criar estrutura de dados é sempre um teste, tá? Não faz sentido a gente passar ele como não teste. Então, o que eu faria? Eu simplesmente removo isso daqui e eu digo aqui, olha, inicializar true. Então, repare que o ChatGPT ajuda, claro, né? Poupa muito tempo de digitação, mas você sempre tem que ir ajustando conforme o que você precisa, ok? Então, verificar, criar estrutura de dados, inicializa verdadeiro. Ao inicializar verdadeiro, ele vem aqui e entra nesse if aqui. Então, o diretório base agora é underline teste, ok? O caminho do arquivo é esse daqui, verifica se existe, tal, e aí ele faz todo o resto.
tá? Então, a princípio, isso daqui deveria funcionar. Vamos ver aqui, verificar, criar estrutura de dados. Tem alguma coisa errada aqui. Ele está chamando ele mesmo, né? Vamos lá, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Vamos fechar essa brincadeira aqui. Peraí, testar, criar. Tá, então esse daqui é o testar. Esse daqui é o testar, criar estrutura de dados. E o verificar, esse aqui. Vamos lá. E o verificar é esse aqui. Eu estou confundindo as funções, desculpa. Então, a gente tem duas funções aqui no módulo teste. Tem o testar, que chama a função de verificar, ok? Então, vamos fazer direitinho. O testar está chamando aqui verificar. Tive que dar uma pausa porque eu não lembrava qual que era o esquema que ele estava usando, tá? Então, agora eu revisei o código. Basicamente, a gente tem um módulo de estrutura de dados que tem a função que a gente roda logo no começo, que verifica a estrutura de dados. Essa função, ela tem aqui por padrão o caminho dados, o caminho padrão da planilha, e verifica se existe o dados, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, ele passou um parâmetro, eu vou mudar isso aqui depois, tá bom? Se ele passou um parâmetro para essa função, para saber se é um teste ou não, ele criou, do mesmo jeito que ele criou aqui no teste, a configuração, ele criou também aqui na verificação, só que a diferença é que aqui sim tem que passar esse teste. Isso porque quando a gente for verificar os dados no modo de produção, a gente vai passar falso, né? Então aqui, se vocês se lembram aqui, tá vendo? Verificar, criar estrutura de dados, a gente vai passar falso e ele vai inicializar corretamente. Só que o caminho arquivo não é esse aqui. O caminho arquivo deveria ser config.diretório base. Né? Então, onde tem thisworkbook.path, a gente coloca diretório base. E o resto deveria funcionar. Ok. Então, vamos gravar isso daqui. E vamos ver se funciona. Eu tenho que fechar e abrir de novo, ou posso simplesmente vir aqui e executar esse código. F5, F8, ele entra na função, inicializar teste, o teste é falso, ok. Diretório base, teste é falso, então diretório base é a nossa planilha escolar grátis mesmo, funcionou bonitinho. O caminho existe, ele não faz nada. Legal. Modo teste. Vamos rodar aqui o teste de criação. F5. Inicializar. Ele vai inicializar agora como verdadeiro. Então, quando ele for pegar o diretório, ele vai pegar o diretório teste, subdiretório teste. Não existe. Então, ele não excluiu. Verificar a estrutura de dados. Agora ele está verificando a estrutura de dados com o modo teste. De novo, vai pegar o diretório certo. O caminho não existe. Então, ele vai criar essa planilha. Agora aqui, ó, faltou a gente... faltou essa brincadeirinha aqui. Não, o caminho arquivo está certo, né? Então, ele vai fazer tudo. Eu posso parar aqui, ó, o debug, dar um F5 para vir até aqui. Eu acho que vai dar erro porque não tem a pasta teste, tá bom? Não pode acessar o arquivo porque não existe a pasta teste. Então, depurar aqui. Vamos criar a pasta teste. Nova pasta teste. F8. Agora ele gravou.
Teste passou, colunas criadas corretamente. Show de bola. Então, com isso, a gente conseguiu criar um modo teste que não estraga a nossa função. Eu ainda não estou muito feliz, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer um pouquinho diferente.